Ezequiel 37. Will. Seja ligeiro, hein, Will? Não fica dando os cortes, não. Vamos orar, irmãos, vamos orar primeiro, né? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos, instrumento de bênção, instrumento de graça, Pai, para alimentar a Tua igreja, que nós possamos, assim como o Senhor falou conosco, que o Senhor possa falar com a Tua igreja nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Ezequiel 37. Quem não trouxe, o telão está ali. Vamos lá, então. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército. Amém? Podei-vos se assentar. Quando a gente for beber água, vocês dão um glória a Deus, aleluia, meu irmão? Para não ficar assim, esse vazio, né? Esse morto. Pastor Júnior, a gente acabou de ler o texto e fala para mim, por que Israel estava nessa situação? Bom, Israel estava assim por conta do pecado, por conta do distanciamento que eles tinham de Deus, a mistura com outros povos, a desobediência, porque tudo que Deus falava para eles, tudo que Deus falou para o povo, olha, não faz aliança com outros povos, olha, se afasta do pecado, vive uma vida de santidade, vive uma vida reta, caminha comigo. Eles desobedeceram, eles fizeram ao contrário disso. Tudo que Deus falou para eles fazerem, eles faziam ao contrário. Parece criança teimosa. E isso então levou eles a viver na morte. Na morte. No distanciamento do Senhor. Então quer dizer que quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, da presença de Deus, nós vamos perdendo as bênçãos. Nós saímos do propósito. A gente sai da vontade de Deus. E a nossa vida começa a perder força. A nossa vida vai se esmorecendo. A gente vai perdendo vida. E a gente chega nessa situação. Como um vale
de osso seco. Trazendo essa palavra para a nossa realidade nos dias de hoje, o que isso significa para nós? Quais são as situações das nossas vidas que nós olhamos e enxergamos como ossos secos? Tem bastante coisa. Muitas vezes a gente olha na nossa vida e a gente só enxerga a morte, só enxerga derrota, tristeza, na nossa vida financeira, na nossa família, às vezes nos nossos filhos, porque os nossos filhos não estão do jeito que a gente queria, que a gente desejava, e a gente vê ali um vale de ossos secos, a gente fala, olha, ali não tem perspectiva, não tem futuro para o meu trabalho, não tem futuro para a minha vida financeira, não tem futuro para a minha família, não tem futuro para o nosso casamento, como nós falamos agora há pouco, não tem futuro para a minha família, não tem futuro para o meu ministério, para a minha vida espiritual. Tudo isso a gente vai olhando e com o nosso olhar derrotista a gente vê como ossos secos, como morte. Não vê como pode ser algo bom, só vê como algo que não tem esperança. Então aí a gente volta lá para o profeta. Aí a gente olha, começa a imaginar, irmão, porque a gente tem que ler a Bíblia imaginando aquela situação, né? Que a gente vai lendo e a gente vai trazendo aquilo para a nossa cabeça, para a nossa mente, e vai imaginando aquilo. Voltando para o profeta, ele olhou toda aquela situação e ele só via ossos. Vamos interagir, viu, igreja? Que vocês estão vivos, né? Glória a Deus. O profeta, olhando para aquele vale, ele via o quê? A palavra falou que ele via morte. Ele só via ossos secos. Mas Deus enxergava de outra maneira. O que Deus enxergava, pastor Júnior? Deus enxergava daqueles ossos, enxergava que ali tinha matéria-prima para que tivesse um grande exército. Um exército poderoso, não era só um exército poderoso. O que a gente vê que é morte, Deus vê como vida. Deus vê como algo maior. Então, a situação que eu olho com os meus olhos carnais, naturais, eu falo, isso não tem mais jeito, acabou para mim. Isso aqui chegou, é o meu fim. Esse filho já não tem mais jeito. Essa mulher já não conserta mais. Esse marido não vai ter vida com Deus, porque o negócio dele é só beber, é só sei lá o quê. Toda essa situação ruim. Meu filho não tem mais situação, meu irmão não vai voltar para Jesus, está perdido nas drogas. Tantas situações, a minha vida financeira, a minha empresa. Não sei, irmão, não sei qual é o vale que você está passando. Não sei qual é a situação que você está olhando e fala assim, isso aqui já secou. Não tem mais situação, não tem mais jeito que isso aqui. Isso aqui para mim já deu, já acabou, é um basta. O pastor Júnior falou que para Deus é um instrumento de milagre. Através dos ossos, Deus levantou um grande exército. E através do seu problema, Deus vai gerar um milagre. Deus vai gerar um milagre. E quem vai profetizar sobre o milagre? E qual é o milagre que você está precisando profetizar hoje? Qual é o milagre que você está precisando profetizar hoje? Porque é fácil. É fácil a gente vir aqui no altar, né? Como o pastor Edivaldo falou assim, que estava uma atmosfera, que ele via coisas aqui sendo mudadas. É fato. É fácil. Mas nós não estamos com o pastor Edivaldo todo dia. O senhor está comigo todo dia, pastor? O senhor fica o tempo inteiro com a pastora? O senhor vê 24 horas por dia coisa boa? Não. O profeta, hoje, na minha vida e na sua, é você e sou eu. A gente precisa olhar para a situação que a gente está vivendo e profetizar vida, profetizar cura, profetizar mudança. Aleluia. Mas o que a gente faz? Todo mundo sabe. O que nós faz? Nós olhamos e falamos o quê?
Nós reclama. Ah, deixa isso para lá, isso daí não tem mais jeito mesmo. Né? Por exemplo, nossa, eu não aguento mais ver o Júnior com essa pança. Irmãos, eu já entendi que essa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. Contra o prato. Entendeu? Eu já entendi que não é. Eu já entendi que existe uma potestadezinha aí, ó. Eu já entendi. A gula, ele está falando. É o quê? Da gula, o prato da gula. O prato da gula. E a comida, é lógico, né? A comida é boa. Então, tem coisas que eu não vou ficar discutindo com ele. Existem situações que não tem mais o que... Ah, deixa para lá, esse daí não tem mudança mesmo, eu estou cansado de falar e não muda. É igual o negócio de tira a toalha molhada e joga em cima da cama. Não muda. É só na minha casa ou nas suas também? Né? Tudo é lugar. Tem coisa que não adianta mais ficar reclamando. Tem situação que não adianta mais ficar falando. Porque a gente vai falando, isso vai criando em nós, vai gerando em nós sentimentos, emoções, que só leva à derrota. Pensamento de, eu não posso, eu não consigo, nunca vai dar certo para mim, essa situação nunca vai mudar, eu nunca vou ter aquilo. A gente começa a enxergar a nossa vida pelo que ela é. Mas a palavra fala que a gente precisa enxergar pelos olhos da... Então, se eu quero algo que eu não estou vendo, eu preciso profetizar. Não existe receita de bolo perfeita. Existe uma vida prática de oração e jejum. Hoje, o melhor bolo da cidade? Não sou também, né? Tem muita gente, mas também não fico para trás. Por quê? Porque eu estudei, eu me capacitei, todos os dias eu procuro fazer alguma coisa de melhor. Eu ouço as pessoas, eu ouço aquelas pessoas que são meus clientes, que compram. E todo dia eu estou praticando. Eu estou praticando. Não tem um ditado que fala? Quanto mais você pratica, mais você aperfeiçoa, melhora, mais você chega no nível que você quer. Assim também é a nossa vida cristã. A gente precisa parar de vir na igreja. Vou falar o que tem que ser falado. Aleluia. Parar de vir na igreja, ouvir a palavra, aí a gente desce a escada e vai embora, chega segunda-feira, é vida que segue. Não escutei nada, não ouvi nada. O culto foi bom? Foi bom. A palavra foi boa? Serviu para alguma coisa. E aí eu faço da minha vida o que eu bem? Aí eu venho, eu ouço uma palavra boa, ou então a palavra não foi muito boa, não. Pastor, hoje o culto só foi daquele jeito. E aí você sai daqui da igreja, e amanhã ou depois as coisas só dão ruim para você, por causa de você. Não é a palavra, não é o pastor, não é o culto, é você. Mas a gente não gosta de puxar a responsabilidade para a nossa vida. É muito mais fácil a gente apontar para o outro. É muito mais fácil eu ficar assim, pastor Júnior, o culto foi uma porcaria. Palavra não fez efeito nenhum. Eu vou na igreja, eu oro, eu escuto a palavra. Escutem bem o que eu estou falando. Eu escuto a palavra, eu canto, eu dou dízimo, eu dou oferta, e a minha vida não. Mas a palavra fala assim, que quando a gente ouve a palavra gera uma A palavra gera uma. Então, quem precisa ser transformado? A palavra ou você? A
receita do bolo é essa. Só que aí a gente faz o quê? Olha, o pastor Donizete está dando risada. A gente faz o quê? Segunda-feira, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não medita na palavra, a gente não ouve louvor, a gente vai ouvir as trends aí né? Irmãos, outro dia eu coloquei, vou falar o que o Espírito Santo fez comigo, tá? Não sei, é comigo isso. Não tem a música do Casca de Bala? Né? Eu e o Casca de Bala? Falar que ninguém ouviu isso. Você abre a internet. Pode mentir, irmão. Você abre a internet, só tem isso aí. Eu e o Casca de Bala. Bom, eu nem sei quem é o Casca de Bala, né? A minha irmã me mandou um memezinho, coisa de irmã, assim, sabe? Eu e a minha casca de bala. E, né, eu sou a casca de bala dela, no caso. Casca de bala é o seu companheiro, a pessoa que está com você o tempo todo. E a minha irmã mandou esse memezinho para mim, achei engraçado. E eu tenho um cachorro, o Pipoca. E de todo mundo lá em casa, o cachorro fica mais com quem? Comigo, que dou atenção para o cachorro. E aí eu estava doente, e o cachorro, quinta-feira, a sinusite estava bem atacada, eu não vim no culto, ele estava em casa. E aí eu com o Pipoca. Aí eu falei, olha, ele é meu casquinha de bala, né? Olha, tá aqui comigo, porque ele percebe, o animalzinho não percebe quando a gente não está bem? Eles percebem, né? Aí eles ficam, quer ficar fazendo chameguinho, não sei o que lá. O Pipoca ficou assim, subindo, e ele não sobe no sofá. Ele não entra para dentro da minha casa. E ele estava ali na sala. Né? Assim, que ninguém gosta que o cachorro entra para dentro. E ele estava comigo ali. E eu filmei ele, né? Ele brincando comigo. E aí depois eu fui e postei. E aí eu postei o quê? Eu e o Casca. Que arrependimento. A Denise até comentou, depois eu até excluí o negócio. Falei, não, gente, o cachorro não é meu casca de bala. Porque na hora eu fui constrangida. O Espírito Santo me constrangeu. Não interessa qual é a trend, qual é a música, qual é o hit, qual é o que está no mundo. Eu não sou do mundo. Eu não faço parte do mundo. A minha vida tem que ser uma vida viva, eficaz, de santidade. Eu preciso levar para quem me assiste a palavra. Por quê? Não o que o mundo prega. O que o mundo prega, o mundo já fala. Eu não preciso pregar o que o mundo fala. Mas eu tenho que ser diferente. Eu preciso viver uma vida diferente. É fácil viver uma vida de diferença no nosso dia a dia? Não é. Mas a gente precisa. A gente precisa se colocar na posição de servo, de povo eleito. Mas a gente só quer ser servo e povo eleito quando a gente está passando por um vale de osso. Porque aí a gente recorre, mas Senhor, por que comigo, Deus, esse deserto? Senhor, o que eu fiz? Eu vivo uma vida em santidade. Mentira. Senhor, eu vivo na luz da palavra. Mentira. Nem abre a Bíblia na sua casa. Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Vamos falar a verdade. Não. Nós em casa estamos fazendo o projeto do devocional com as crianças. E é uma luta. É uma luta. Todo dia eles têm um livrinho do devocional. Todos eles, os 3, e eu e o Júnior também. Igual. Mesmo livrinho para todo mundo. Cada um tem o seu. E eu falo para eles assim, não vai tomar café enquanto não fizer o devocional. Ai, nossa, está negando comida? Tô. Meu pai morre se ele escutar uma coisa dessa. Sim, irmãos. Por quê? Porque antes de alimentar o meu corpo físico, eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso me encher da palavra.
Eu preciso trazer para mim aquilo que vai sustentar o meu dia. Porque se eu não comer arroz e feijão na hora do almoço, eu não vou morrer de fome. Eu não vou desfalecer no meio do caminho. Eu vou comer uma bolacha, eu vou comer um pão, eu vou comer qualquer coisa. Mas e a palavra? E aí a gente questiona Deus depois. Mas por que Deus? Por que, Senhor, eu estou passando por essa luta? Não ora, não jejua. Só faz jejum quando está aqui na igreja falando, ó, os 21 dias, ó, os 40 dias, ó, os 120. Mas não faz o jejum da Uniora toda quarta-feira. E vai a pastora Silvana falar isso. Pelo amor de Deus, a pastora Silvana enche o saco. Ela sabe disso, porque ela já ouviu falar isso. A gente quer receber as bênçãos. Senhor, me abençoa, dá. Dá, Senhor, sua filha está preparada. Mas a gente não quer pagar o preço de receber a bênção. A gente não quer ler a palavra. Ai, nossa, toda vez que eu vou ler, me dá um sono. Mas você acabou de acordar, irmão. Não deixa, se você sabe que você vai ler antes de dormir, vai te dar sono, lê na hora que você acorda. Sabe, tenha uma rotina. Cria um ambiente dentro da sua casa. Lê de pé. Lê de pé, o pastor Júnior lê de pé. Ele vai lendo, é assim. Lê em pé, mas leia, se alimente da palavra. Tenha conhecimento da palavra. Sabe, tenha na ponta da língua a palavra. Porque na hora que vir a dificuldade, na hora que vir o vale, você vai saber o que você vai profetizar. Só ouvi um aleluia da pastora Lucélia, né? Glória a Deus, né? Vocês gostam de palavra que fala assim, ó, tem bênção chegando, né? A hora da palavra do concerto ninguém quer. Todo mundo fica com a boquinha bem calada. Fala Deus mesmo. Porque o que a Bíblia fala? Que antes de falar com vocês, ela fala com a gente. Então, a gente precisa criar o nosso ambiente de mudança. Se eu estou com o olho tapado, eu preciso tirar a venda que está nos meus olhos. Porque não é durante o dia, você não tem com quem você ligar. Você não vai ligar 24 horas por dia para a pastora. Ela atende, ela responde o WhatsApp, ela está disponível, se ligar a qualquer hora. Ela vai atender, uma hora ela responde. Agora ela não está respondendo porque ela está ocupada, né? Está doente lá, se recuperando. Mas mesmo assim ela manda mensagem, não manda? Está mandando, né? As mensaginhas aí. Para quem ela manda? Manda áudio. Está mandando. A gente precisa começar a ser o profeta da nossa vida. A gente precisa começar a exercitar a palavra. Sabe? Parar com esse negocinho de o pastor falou, o pastor Júnior falou, no culto de oração o pastor Luiz falou, porque o pastor Edivaldo me revelou. Para com isso, irmão. Para de ficar ancorado em alguém. Começa você. Toma atitude você. Sabe? Toma atitude você de sair daqui e falar assim, olha, amanhã eu vou começar uma vida devocional com Deus. É um compromisso meu e de Deus. Eu quero aprender mais de Deus, eu necessito de Deus na minha vida todos os dias, não só quando eu estou passando por um deserto, que aí eu me lembro e eu me recorro a Deus, Senhor, Deus meu. Não, irmãos, é Deus na hora da dificuldade, é Deus na hora da alegria. É Deus na hora da bonança, mas também é Deus na hora da escassez. A gente acabou de ouvir aqui. Vamos voltar, né? Vamos voltar. E aí, pastor Júnior? O que Deus falou para o profeta? O que o profeta precisava fazer para reverter a situação? Para mudar aquela realidade que estava naquele lugar, Deus falou para ele assim, olha, profetiza. Profetiza, usa a sua boca.
Deus quer usar a sua? A minha? A sua? Aí, Provérbios 18, 21, fala assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você está comendo? Desceu amargo agora, hein? Engoliu a seco. Vamos ler de novo? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você ama a sua vida? Você ama a sua família? Você ama seu trabalho? Você ama seu emprego? Sei lá, né? A empresa que você trabalha, que traz sustento para sua casa? Você ama a igreja? Então você precisa comer do fruto. Qual é o fruto que você tem comido? É um fruto amargo? É um fruto ruim? É todo dia chupando um limão? Ou de vez em quando tem uma frutinha doce? Fala uma fruta doce que vocês gostam aí. Qual? Manga. Pêssego, manga, caqui, pera. O que mais? Melancia. Melancia, banana, morango. Agora não estamos muito bem na época do morango, está meio azedo agora. Depois de agosto ele fica bom. Ó, tá entendida do morango, hein? Ah. A gente precisa declarar vida. A gente vem na igreja, a gente ouve uma palavra, a gente sai da igreja, aquilo precisa estar, ó, transbordando. Porque a gente vem, a gente se enche, e aí a gente sai lá fora e a gente transborda. Não é para transbordar dentro da igreja, é fácil transbordar dentro da igreja. É fácil, irmãos, transbordar dentro da igreja. O difícil é transbordar lá fora. O difícil é transbordar lá fora, no seu dia a dia, na situação, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda. É lá. É fora daqui. Apesar que dentro da igreja, de vez em quando, também, né, dá uns problemas. Mas é lá fora que a gente precisa ser luz. É lá fora que a gente precisa ter o poder da língua para a vida.